Bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um café com pão do céu. Bom dia! Estamos ligados aqui nessa manhã de céu nublado, essa manhã que promete muito calor, mas não promete muito sol por enquanto. E eu quero convidar você, se ainda não está aqui conectado conosco, ou seja, não está inscrito no canal, se inscreve no canal da Comunidade Bíblica Internacional. E aí você, ao longo da minha fala, você dá o seu joinha, ou seu like, ou seu dislike, compartilha, para que outras pessoas possam participar conosco, recebendo a palavra e a explicação dela, em nome de Jesus. Bom dia para você. Muito bem, pessoal, nessa palavra de hoje, na palavra desta manhã, eu tenho uma passagem muito interessante para explicar a vocês, que muita gente faz uma pequena confusão na interpretação desta passagem bíblica. Ela se encontra em Efésios capítulo 6, versículo número 11 e 12, e diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em função dessa passagem bíblica, que agora lendo foi Efésios 6,12, muita gente exatamente usa a expressão de que nós temos que enfrentar o poder das trevas, os príncipes deste mundo, deste século, nos lugares celestiais. E a colocação feita é como se sempre a mentalidade das pessoas é de que as potestades, os principados, estão nos lugares celestiais e que lá temos que ir para enfrentá-los, porque eles estão lá. Na verdade, é preciso, antes de tudo, compreender que o apóstolo Paulo nunca colocou as potestades, nunca colocou esses elementos em lugares celestiais, nunca os fez. Paulo fala, na verdade, da nossa posição em Cristo e não da posição dos demônios, a posição dos príncipes deste mundo, onde eles estão. Nessa passagem bíblica de Efésios capítulo 6. Então, os lugares celestiais não se referem ao lugar onde os demônios estão, mas se refere ao lugar onde eu e você estamos. Eu explico para você. Em Efésios capítulo 1, verso número 3, o apóstolo Paulo começa na carta descrevendo uma coisa muito interessante que eu preciso lhe explicar. Em Efésios capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz, na nossa tradução diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nesta passagem bíblica, nesta referência, no original grego, o apóstolo Paulo usa uma palavra diferente da palavra céu. A palavra céu em grego é Uranus. E o apóstolo Paulo usa aqui uma palavra agregada com um epi, Epuranos, designando um céu um pouco mais elevado. Um céu distinto da palavra Uranus, onde a palavra Uranus descreve o céu físico, o céu que nós olhamos. Mas a palavra Epuranos, ela assume um outro significado e nas nossas Bíblias
é traduzido como regiões celestiais ou lugares celestiais. E aqui na minha versão, que eu acabei de ler para você, nos fala de lugares celestiais. As minhas bênçãos, as suas bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais. Diz o texto que Deus nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, no Epuranos. Ali estão todas as minhas, todas as suas, todas as nossas bênçãos estão ali, nesse lugar, em Cristo Jesus. Então, no capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo descreve uma coisa muito interessante que está no versículo 20 e que eu preciso ler a partir do versículo 16, onde Paulo diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E ele continua dizendo sobre isso, e diz sobre a pessoa de Jesus e sobre a sua relação com ele, falando no versículo 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Observe o verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Essa passagem bíblica muitas das vezes passa batida aos nossos olhos, lendo em português, porque ela foi traduzida na minha versão de modo diferente. Algumas outras versões são destacadas outras situações nessa passagem bíblica, e é destacado o que está no versículo 3, lugares ou regiões celestes. Na minha Bíblia, apenas que Deus colocou ele à sua direita nos céus, quando na verdade a palavra aqui é de novo Epuranos, colocou à sua direita nas regiões celestiais, ou nos lugares celestiais. É a mesma palavra. Lugares celestiais, regiões celestiais, e a palavra é Epuranos. E aqui está no versículo 20, uma vez mais, essa palavra Epuranos. Veja, as nossas bênçãos estão em Cristo nas regiões celestes. Deus, depois que ressuscitou a Jesus, o colocou assentado na sua glória, à destra do Pai, nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo continua fazendo essa descrição e ele explica que para Jesus ser o cabeça de todas as coisas, ele foi dado à igreja. Verso 22. Verso 23 diz que a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é o complemento de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. É uma descrição tipológica, descrevendo como o corpo de Cristo é, onde ele é o cabeça e o corpo é a igreja. Mas a descrição, de maneira preponderante, é que Cristo está dessa maneira assentado nas regiões celestiais. No capítulo 2, o apóstolo Paulo continua descrevendo de maneira muito interessante e entusiástica. Diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e delitos ou pecados. E diz o versículo 4 que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou regiões celestiais, ou como em grego está, Epuranos. Interessante, não? Então, recordando aqui, o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Efésios que todas as nossas bênçãos estão em Cristo Jesus nas regiões celestes. Cristo ressurreto, depois de ter subido aos céus, foi assentado à destra do Pai
nas regiões celestes. Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus e em Cristo Jesus nos vivificou e nos colocou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Minhas bênçãos, Cristo, eu, estamos todos nas regiões celestiais. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo fala, apresenta, colocando essa sendo nossa posição em Cristo Jesus. Nós estamos em um lugar mais elevado, estamos numa posição mais elevada, nós estamos nas regiões celestes, nós estamos num céu mais elevado. Depois, então, é que lá no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Porque o apóstolo Paulo leva em consideração que nossa posição em Cristo faz com que nós não vivamos baseados no que está à nossa volta, não vivamos baseados no que há na carne e no sangue. O apóstolo Paulo, então, ele chama-nos a atenção em outra carta dele, de que a nossa mente deve estar nas coisas de cima. E uma vez que nossa mentalidade deve estar nas coisas de cima, que acima é esse? Nossa posição em Cristo. Nós estamos num lugar elevado, assentados com Cristo, reinando com Cristo nas regiões celestes. E de lá é que nós comandamos as coisas na terra. Isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo nos reporta a um salmo falando acerca do nosso Pai Celestial, de Deus, que seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, onde essa colocação é uma colocação de Deus reinar do seu trono na glória celestial. Nós não estamos assentados no trono de Deus, na glória celestial, porque aquele é o trono de Deus. Mas o apóstolo Paulo procura designar que nós estamos numa posição elevada acima de todos os principados e potestades, que nós estamos acima de toda carnalidade, que nós estamos acima de toda corrupção, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, a nossa luta não é contra a carne e sangue, porque nós não estamos a nível da carne e sangue, nós não estamos a nível de terra, nós estamos a nível de Cristo, a nível da posição que Cristo está, nós estamos com Ele. E uma vez que nós estamos com Ele nessas regiões celestes, nós olhamos de cima para baixo, e de cima para baixo nós exercemos nossa autoridade. É uma posição. E daí que temos que lutar contra carne e sangue? Não, nós não temos que lutar contra a carne e sangue, porque não estamos a nível dela. Nós temos que lutar contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Quem? Os demônios? Não, eu. É uma posição de guerra. Eu estou em posição mais elevada. E uma vez que eu estou em posição mais elevada, eu estou em posição mais privilegiada. O inimigo tem que subir, ou tem que levantar a cabeça, ou tem que lutar contra alguém que está mais alto. Eu, você, nós que tememos a Jesus, estamos numa posição privilegiada. E a nossa posição é com Cristo nos lugares celestiais. Satanás não está nos lugares celestiais. Ele é o príncipe das potestades do ar. Foi descrito isso pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 2 em diante, Paulo esclarece essa ação demoníaca. Então, eu quero que você saia da esfera carnal, saia da esfera de mundo, saia da esfera desse mundo que nós vivemos, saia da esfera da corrupção que está à nossa volta. E vamos subir numa posição mais elevada, vamos subir aos lugares celestiais e estar assentados com Cristo, reinando com Cristo numa posição de autoridade. Então, recordando aqui, o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Efésios que todas as nossas bênçãos estão em Cristo Jesus nas regiões celestes. Cristo ressurreto, depois de ter subido aos céus, foi assentado à destra do Pai nas regiões celestes.
Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nos vivificou e nos colocou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Minhas bênçãos, Cristo, eu, estamos todos nas regiões celestiais. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo fala, apresenta, colocando essa sendo nossa posição em Cristo Jesus. Nós estamos em um lugar mais elevado, estamos numa posição mais elevada, nós estamos nas regiões celestes, nós estamos num céu mais elevado. Depois, então, é que lá no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Porque o apóstolo Paulo leva em consideração que nossa posição em Cristo faz com que nós não vivamos baseados no que está à nossa volta, não vivamos baseados no que há na carne e no sangue. O apóstolo Paulo, então, ele chama-nos a atenção em outra carta dele, de que a nossa mente deve estar nas coisas de cima. E uma vez que nossa mentalidade deve estar nas coisas de cima, que acima é esse? Nossa posição em Cristo. Nós estamos num lugar elevado, assentados com Cristo, reinando com Cristo nas regiões celestes. E de lá é que nós comandamos as coisas na terra. Isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo nos reporta a um salmo falando acerca do nosso Pai Celestial, de Deus, que seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, onde essa colocação é uma colocação de Deus reinar do seu trono na glória celestial. Nós não estamos assentados no trono de Deus, na glória celestial, porque aquele é o trono de Deus. Mas o apóstolo Paulo procura designar que nós estamos numa posição elevada acima de todos os principados e potestades, que nós estamos acima de toda a carnalidade, que nós estamos acima de toda a corrupção. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, a nossa luta não é contra a carne e sangue, porque nós não estamos a nível da carne e sangue. Nós não estamos a nível de terra, nós estamos a nível de Cristo, a nível da posição que Cristo está, nós estamos com Ele. E uma vez que nós estamos com Ele nessas regiões celestes, nós olhamos de cima para baixo, e de cima para baixo nós exercemos nossa autoridade. É uma posição. E daí que temos que lutar contra carne e sangue? Não, nós não temos que lutar contra a carne e sangue, porque não estamos a nível dela. Nós temos que lutar contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Quem? Os demônios? Não, eu. É uma posição de guerra. Eu estou em posição mais elevada. E uma vez que eu estou em posição mais elevada, eu estou em posição mais privilegiada. O inimigo tem que subir, ou tem que levantar a cabeça, ou tem que lutar contra alguém que está mais alto. Eu, você, nós que tememos a Jesus, estamos numa posição privilegiada. E a nossa posição é com Cristo nos lugares celestiais. Satanás não está nos lugares celestiais. Ele é o príncipe das potestades do ar. Foi descrito isso pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 2 em diante. Paulo esclarece essa ação demoníaca. Então, saia da esfera carnal. Saia da esfera da carne e sangue, saia da esfera do mundo, saia desse nível e suba às regiões celestiais. Suba ao nível mais elevado. Suba ao nível de Cristo. Assente-se com Cristo nas regiões celestiais. E de lá, exerça autoridade sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todas as hostes espirituais da maldade. Dali, exerça um comando. Dali, com Cristo, triunfe. Dali, com Cristo, não deixe que as coisas do mundo, que as coisas da carne e sangue contaminem você. Você
fisicamente está aqui nesse mundo, mas esse não é mais o seu mundo. O seu mundo é onde está Cristo. As regiões celestiais te esperam. Tome a sua posição, tome o seu lugar junto com Cristo nas regiões celestiais e ordene a todos os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, todas as ações malignas, ordene de cima para baixo que eles estão derrotados em Cristo Jesus. E como está escrito em Efésios 3:20, das regiões celestiais, proclame a vitória de Cristo, proclame a sua vitória. Você é mais do que vencedor. Você está com Cristo nas regiões celestiais. Você não pertence mais a esse mundo. Você pertence ao mundo de Deus. Vamos subir aos lugares celestiais. Deus te abençoe. Um bom dia.